Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui juntos vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier. Antes de começarmos a nossa mensagem de hoje, pedimos aos amigos que, se ainda não fizeram, se inscrevam no canal e acionem o sininho para serem avisados dos próximos lançamentos, que lembramos neste programa diário. Também no programa Boa Noite, também são diários os vídeos, mas basta se inscrever apenas uma vez no canal e acionar uma vez o sininho. Para os dois programas, uma vez só. Mas a cada vídeo, agradecemos se puderem curtir os vídeos, compartilhar com os amigos. É sempre importante, lembramos que assim o YouTube ele aumenta o alcance dos vídeos do canal, sugerindo esses vídeos a pessoas que buscam o mesmo tipo de conteúdo dentro do YouTube. Então, muito obrigada a todos. A nossa mensagem de hoje é a mensagem de número 47, que é uma pergunta. Aliás, o título da mensagem é A Grande Pergunta. E essa pergunta, que é destacada por Emmanuel, Palavras de Jesus, é uma pergunta de Jesus, narrada por Lucas no capítulo 6, no versículo 46. É uma pergunta que nos leva a reflexões que precisam ser feitas de forma bem devagar, para entendermos bem em que contexto ela vai se inserir melhor nas nossas vidas. A pergunta que Jesus faz é: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Isso já dá para parar e ficar pensando um bom tempo sobre isso. Chamamos Jesus de Senhor. Ele é para nós o nosso Senhor. E ele pergunta: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Nós sabemos que o que ele diz mesmo, nós ainda não fazemos exatamente daquela forma, naquela quantidade exata, né? Eu de vez em quando eu perdoo, mas ele disse que 70 vezes, 7 vezes, é muita vez, né? Então, o que eu digo, exatamente o que eu digo, por que não fazeis? E aí sim, fazendo, poderíamos chamar. Por quê? Se chamamos de Senhor, é porque o seguimos porque fazemos o que ele nos diz para ser feito. Mas nós ainda sabemos nessa construção de realização, ok? Portanto, tudo isso não é uma cobrança de uma pressão cruel, porque fica parecendo, não é? Eu faço o que eu posso, eu me esforço ao máximo. Ok, e é para continuar se esforçando mesmo. Isso é apenas para que nós continuemos naquela avaliação crítica do nosso livre-arbítrio, se ele realmente a cada dia está sendo usado da melhor forma. Não há nada neste mundo que não possa ser melhorado, não é? De perfeição absoluta temos apenas Deus, nosso Pai, Criador. E então, Emmanuel vai comentar as palavras de Jesus. Vejamos o que ele diz. Em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do corpo, a fim de ouvirem as sublimes palavras do Cristo. Então vejamos. E ele já começa colocando lamentável indiferença. Então é aquela invigilância. Estou nem percebendo o que está acontecendo, minha vida está passando e eu estou levando. Lamentável, não está dizendo que são todas, nem que somos nós. Se bem que podemos perguntar a nós mesmos se nos mantemos 24 horas vigilantes e atentos ao que o Evangelho nos diz sobre cada situação. Falamos antes, estamos na construção dessa realidade, mas ainda estamos em estágio de grande maturidade e maturidade espiritual. Isso ainda nos categoriza, tanto que estamos aqui habitando um mundo de provas e expiações, certo? A imperfeição
ainda é grande parte da nossa estrutura psíquica, né? Então, ele diz em lamentável indiferença. Então, temos companheiros e nossos irmãos de humanidade que se apresentam em lamentável indiferença. Tô nem aí, tô passando por aqui, pela vida, o que é isso? Não sei, vou levando. Aliás, tem uma música triste que diz, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Quer dizer, eu não tenho atitude ativa sobre a minha vontade. Quase como se eu fosse apassivado diante da correnteza que a vida vai simplesmente lá me levando dentro das circunstâncias à minha revelia, como se assim fosse. E não é. Nós temos um poder muito forte, que é a vontade. E essa vontade dirige os nossos destinos. Somos nós, os protagonistas da nossa vida. Aliás, está aí muito em voga se falar em protagonismo. E não há outro na nossa vida que não nós mesmos. Então, em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do corpo. É claro que essa espera pela morte do corpo não é consciente. É porque a indiferença faz com que a vida passe sem que haja essa reflexão e um dia a morte chega. Vai chegar para todo mundo, chega mesmo. E quando chega é que vem, diante da realidade, vem a consciência que sabe que saiu para uma reencarnação. Quando volta lá, não adianta dizer que não acredita em reencarnação. Porque saiu de lá para reencarnar e ela tem consciência disso. Mesmo que ela não elabore por total ignorância, que não tenha estado dentro de isso, dentro da sua vida espiritual, que abarca muitas encarnações, né? Vamos dizer que ela se mantivesse ignorante disso, mas ela sabe, por vivência dela, de que ela saiu para reencarnar e está voltando para o mundo espiritual. Chegando ao mundo espiritual, passada a perturbação da desencarnação, que existe um período de perturbação que é variável de espírito para espírito, a pessoa começa a fazer, porque o espírito é uma pessoa, o desencarnado também é, não é? Começamos a fazer a reflexão sobre, e aí? Como é que foi? Esse período que acabou, a minha última encarnação, como é que foi? E aí é o que ele diz. Nesse momento são ouvidas as sublimes palavras do Cristo. Quando muitas vezes chegamos do lado de lá e aí a gente chama e a nossa consciência diz, gente, eu estou chamando, mas o que eu fiz para, de repente, estar sendo amparado nesse momento? A consciência, não existe juiz mais, vamos dizer assim, mais fiel diante das leis que estão em nós do que nós mesmos. Então não tem essa de passar a mão. Nesse momento, vem a clareza da situação. E nos sentimos, muitas vezes, culpados, nos sentimos inoperantes, nos sentimos falidos diante da proposta maravilhosa que trouxemos para uma encarnação. Nós sabemos que isso tudo é passageiro, é impactante, mas a própria espiritualidade amiga no mundo espiritual vai nos orientar e nos acalmar diante da nossa ansiedade e dizer, calma, olha só, agora que você viu que teve isso, podia ter feito e não fez, vamos reprogramar, vamos aguardar uma outra oportunidade reencarnatória. É claro que a única perda real de qualquer situação é o tempo. É o tempo. Nada mais perde, porque as oportunidades vão voltar, mas o tempo não volta. Então, quem teve seus ganhos, leva e se adianta. Quem não teve, vai ter que retornar à carne e completar as tarefas que não foram completadas anteriormente. Como é que eu completo as tarefas que não foram completadas anteriormente? Fazendo o que Jesus nos diz para fazer. Pronto. Simplesmente seguindo o Senhor. E, efetivamente, nos colocando como discípulos, que seguem o Senhor, que reconhecem que Ele é, sim, o Senhor, e isso é reconhecido através das nossas ações. E ele continua, o nosso Emmanuel, dizendo,
Não se compreende, porém, o motivo de semelhante propósito, ou seja, por que tanta distração? Como ele coloca, por que tanta lamentável indiferença? O Mestre permanece vivo em seu evangelho de amor e luz. Ou seja, ele está presente, acessível, não é algo distante, morto, que tem que ser resgatado de algum lugar longínquo. Não. O evangelho está ali, presente, é o nosso acesso, não só intelectual como vivencial. Mas tanto para nos aproximarmos intelectualmente, tomando conhecimento do que lá está, quanto para vivenciarmos o que lá está, demanda a vontade. Um dos dois atributos do Espírito. Deus deu ao homem dois atributos, ao Espírito, dois atributos: vontade e pensamento. Pensamento e vontade são os dois atributos do Espírito nosso. Basta que nos valhamos desses recursos para alavancar o nosso crescimento. É claro que existem as resistências do ego, aqueles padrões mentais viciosos lá de trás. Então nós temos que imprimir muita vontade. Lembramos, já dissemos aqui, que está no Livro dos Espíritos, não existe arrastamento suficientemente forte diante de uma vontade firme. E Emmanuel continua nos dizendo: é desnecessário aguardar ocasiões solenes para que lhe ouçamos os ensinamentos sublimes e claros. Por exemplo, estamos aqui numa proposta quase que intimista nos nossos lares, eu no meu, os amigos nos seus, vendo o Evangelho à luz da doutrina. Então não estamos em cerimônias solenes, em estruturas extremamente organizadas, estamos de uma forma intimista, estudando juntos e nos aproximando de Jesus. Então é desnecessário aguardar ocasiões solenes para que lhe ouçamos os ensinamentos sublimes e claros. Muitos aprendizes aproximam-se do trabalho santo, legal, mas desejam revelações diretas. Olha como é que a gente pode complicar a nossa situação. Surge uma oportunidade, mas eu vou ouvir alguém, será que é isso mesmo? Será que esse é o meu caminho? Mas não está no caminho. Eu tenho que decidir se eu vou fazer ou não. Ainda vou querer ouvir uma comunicação, um aconselhamento, e não vou escutar a minha consciência, não vou recorrer à prece e deixar que Jesus fale em meu coração. Então, mais fácil, mas a gente muitas vezes complica. Então, muitos aprendizes aproximam-se do trabalho santo, mas desejam revelações diretas. Teriam mais fé, asseguram displicentes, se ouvissem o Senhor de modo pessoal em suas manifestações divinas. Acreditam-se merecedores de dádivas celestes e acabam considerando que o serviço do Evangelho é grande em demasia para o esforço humano e põem-se à espera de milagres imprevistos sem perceberem que a preguiça sutilmente se lhes mistura à vaidade. Isso é de muita gravidade para as nossas reflexões, anulando-lhes as forças. Vamos começando a justificar a nossa inoperância. É porque hoje chove, é porque hoje está calor, é porque eu estou com dor aqui no braço, é porque hoje meu dedo está doendo, é porque hoje eu estou meio rouca. E assim eu vou protelando, justificando no que ele diz. A preguiça sutilmente se misturando à nossa vaidade de nos colocarmos ali numa posição de como se estivéssemos fazendo um favor a Jesus. Não estamos fazendo favor em ser bons,
nem estamos fazendo um favor em colaborar no trabalho do bem, na medida em que somos diretamente beneficiados por todo o bem que fazemos. É exatamente como já trouxemos aqui também, quando o aluno, o filho, não é? Que é aluno, ele passa de ano e acha que está fazendo um grande favor para o pai e mãe. Não, porque pai e mãe já passaram pelos seus estudos. Ele está fazendo um grande benefício a si mesmo, a sua jornada acadêmica. Isso é um bem para ele, mas muitas vezes parece que está dando lá migalhas de satisfação para os pais. Isso é sinal de imaturidade. Imaturidade. Nós também podemos ser imaturos como espíritos? Claro, estamos aqui nesse mundo de provas e expiações por imaturidade. Quando é colocado que somos espíritos imperfeitos, habitantes deste mundo, espíritos imperfeitos são espíritos imaturos. Ainda não temos maturidade do senso moral, como muito bem coloca Kardec no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos. E continua então o nosso querido Emmanuel dizendo, após essa puxada de orelha para nossa reflexão. Tais companheiros, veja que ele não diz que somos todos nós, porque cada um é que vai fazer sua autoavaliação. Às vezes temos dias que estamos extremamente vigilantes, mas temos dias que não estamos. Não é assim? Ainda não temos aquela linha equilibrada. Tem dia que nós estamos muito bem, graças a Deus. Tem outro dia que a gente está assim à beira de um ataque de nervos, com a vibração baixa. Em vigilância, sim, mas ainda faz parte do nosso momento de progresso moral e espiritual. E ele nos diz, tais companheiros não sabem ouvir o Mestre Divino em seu verbo imortal. Então é preciso não só ouvir, mas saber ouvir. Inclusive Jesus dizia o quê? Quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Então é um ouvir que depreende entendimento. Não é escutar, é entender o que se está escutando. Então, tais companheiros não sabem ouvir o Mestre Divino em seu verbo imortal. Ignoram que o serviço deles é aquele a que foram chamados, por mais humildes lhes pareçam as atividades a que se ajustam. Então fica assim, eu vou fazer um trabalho no bem, mas eu agora não posso, vou me aposentar, e aí eu vou reunir recursos X, Y, Z, e assim, são grandes trabalhos, e às vezes eu não consigo, porque não era aquilo. O bem está me sendo solicitado quando? Toda hora, de todo dia. E é isso que ele vai nos dizer aqui, que é importante não ignorar o serviço que nos aparece, a que fomos chamados, por mais humildes nos pareçam esses serviços, e as atividades a que se ajustam. E ele continua dizendo, na qualidade de político ou de varredor, e eu estou falando isso como posições sociais, não como importância na sociedade, porque nós sabemos que ambos são profundamente importantes. O que é uma cidade sem os varredores? O caos, não é? Então, na qualidade de político ou de varredor, num palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que lhe ensinou Jesus. Basta que estejamos atentos. Então, por exemplo, eu sou um cristão porque eu vou na casa espírita, eu sou cristão porque eu vou lá fazer aquela obra de caridade. Não. Eu sou cristão dentro da minha casa, com os meus filhos, com a minha família, comigo mesmo, com a minha comunidade. E também sou cristão na casa espírita, no templo, na igreja, na sinagoga. Agora não seria cristão, seria judeu. Mas seria religioso. Então, seguir os preceitos religiosos, que no nosso caso é ser cristão,
mas todas as religiões seguindo as leis de Deus, seguindo esse preceito cristão, é para sermos cristãos a qualquer hora, em qualquer lugar. Porque cristão está aqui, aonde quer que a vida o coloque, ele vai ter a oportunidade de exercer os valores cristãos. E como é que a gente vai ver se uma pessoa exerce os valores cristãos? Através das escolhas que ela faz. Então é exatamente o que ele disse. E não fazeis o que eu digo. É fazer. Não adianta falar. É fazer. É por isso que a oportuna pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével, ou seja, não dá para apagar, em todos os templos, para que os discípulos, em lhe pronunciando o nome, Senhor, Senhor, nunca se esqueçam de atender sinceramente às recomendações de seu verbo sublime. Eu estou me lembrando aqui de uma história que eu estive vendo semana passada, eu acho que eu não trouxe aqui ainda, mas de um religioso que vivia num mosteiro e cujo maior sonho era ver Jesus, é que Jesus aparecesse para ele. E ele orava em seu claustro, orava, pedindo que Jesus lhe aparecesse. Senhor, aparece para mim. Senhor, essa bênção, essa dádiva, que o Senhor apareça para mim. E um belo dia, no meio das suas preces, eis que Jesus aparece nimbado de luz no seu claustro, que é o quartinho do mosteiro. Ele fica estarrecido de encantamento e começa a adorar ali Jesus dentro da sua fé, não é? E ali em êxtase, vendo o mestre olhar para ele com aquele olhar tão doce, ele de repente é interrompido pela sineta do portão do mosteiro. Eram os pobres necessitados chegando para o socorro. Nesse momento ele entra num enorme conflito. Mas depois de tanto tempo, mas é exatamente agora que esta sineta vai tocar. E Jesus aqui, e eu vou ter que deixar para ir lá. E ele fica naquele conflito. Vou ou fico, mas... Esse conflito é rápido, mas a gente sabe que muitas vezes naqueles segundos parecem longos, mas é rápido. Ele tinha que decidir. Estavam as pessoas lá no portão, necessitados. E ele prontamente então levantou, saiu e foi fazer o seu trabalho caritativo. Atendeu a todos, como deveria, com muito amor, com muita atenção. E ao final de tudo, fechando tudo e trancando o portão, ele retorna ao claustro. Já meio assim, né? Depois de tanto tempo, imagina. Quando ele entra no claustro, quem está lá esperando por ele? Jesus. Jesus estava lá, esperando por ele. E olha para ele muito docemente quando ele entra no claustro e lhe diz: se você tivesse ficado, eu teria ido embora. Isso é lindo, não é? É de uma grande, grande, grande significação. Jesus está conosco quando nós estamos atentos a fazer o que ele nos ensinou. Senão, nós mesmos nos afastamos dele, quando nos afastamos do bem que podemos realizar nesse mundo. Então, ótimas reflexões nos oferece essa mensagem e, mais uma vez, nós somos imensamente gratos por essa oportunidade. Vamos orar agradecendo mais esse bálsamo e esse tônico para os nossos corações e para as nossas mentes. Vamos orar. Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, por mais este dia. Obrigado, Senhor, por esta encarnação.
Ajuda-nos, Jesus, a buscarmos aprender mais das tuas lições, refletirmos mais sobre elas e as utilizarmos cada vez mais em nossos dias. Que a tua paz possa nos envolver, as nossas famílias, aos nossos lares, aos lares do mundo, a todas as famílias e todas as crianças, e todos os pais irresponsáveis por todas as crianças, e pelas crianças abandonadas neste mundo que aguardam quem as acolha e as cuide amorosamente. Inspira corações para adoção, Senhor. Inspira corações para o acolhimento às nossas crianças. Que a tua paz, Jesus, esteja também com aqueles que sofrem, onde quer que se encontrem. Bênçãos a nós, Senhor, e que as tuas bênçãos de paz também estejam entre nós, hoje e sempre. Graças a Deus. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.